Você carrega mágoa, raiva ou algo por algo ou alguma coisa que te fizeram no passado? A história de Yosef nos ensina que o esquecimento é a maior conquista espiritual que nós podemos ter. Shalom pessoal, Shavua Tov. Vamos conversar um pouquinho sobre um aspecto importante sobre a Parashá Miketz que nós estamos vivendo, sobre o Mazal dela essa semana. E vamos entender um pouquinho sobre como Yosef conseguiu transcender aquela mágoa que ele tinha dos seus irmãos. Yosef foi arrancado de seu pai, vendido, jogado na masmorra por anos, passou anos ali na masmorra. O sofrimento dele era imensurável. Se fosse pensar como a maioria de nós, se Yosef fosse se tratar das coisas como nós tratamos, o coração dele com certeza estaria cheio de ódio. Mas Yosef alcançou um nível de purificação, por ele representar Yesod, essa conexão, então ele é um Yesod purificado, ele alcançou esse nível de purificação, o que fez ele esquecer toda essa mágoa que ele tinha, todo esse coração que poderia estar peludo por tudo que os irmãos fizeram com ele. Mas como foi que Yosef fez isso? Essa é a lição central da Parashá Miketz. Mas Yosef Hatzadik, com a pureza de sua alma, esforçou-se durante anos. Ele manteve anos de esforço mental, de esforço psicológico, para anular, para tirar qualquer tipo de ódio, tirar qualquer tipo de mágoa, qualquer tipo de rancor que ele tinha pelos seus irmãos, e pelo seu pai e pela sua família, por todos aqueles que fizeram mal a ele, inclusive o copeiro que esqueceu dele dentro da prisão. Ele agradece a Hashem, Yosef ele agradece a Hashem por ter esquecido o sofrimento. Yosef diz: pois Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Yosef considerava isso tão importante que corroborava sua posição como primogênito, pois não demonstrava justiça e bondade. É isso que Yosef faz. Quando ele esquece, ele consegue se transformar cada vez mais justo e mostrar cada vez mais bondade. Ou seja, ele consegue equilibrar as duas forças sefiróticas, que no caso são Hesed e Gevurah, a bondade e a justiça, a expansão e a limitação. A prova dessa conquista de Yosef está no versículo. Ele lembrou Yosef dos sonhos, que sonhou com eles. O Gaon de Vilna explica que Yosef lembrou apenas dos sonhos. Ele não lembrou de modo algum do que eles fizeram, de terem jogado ele no poço, de ter vendido ele para mercadores. Pelo tempo que ele passou na prisão, pelo tempo que ele passou esquecido, Yosef lembrou apenas do sonho. Para alcançar conquistas tão elevadas, Yosef teve que purificar seu coração. Ele purificou sem cessar. A chave para essa purificação estava na Emuná, estava na Bitachon, em acreditar, em ter confiança plena e pura em Deus. Yosef tinha conhecimento intrínseco. Uma pessoa não move um dedo embaixo, a não ser que o anuncie isso de cima. E isso é o ponto interessante para Yosef. É nisso que Yosef nos ensina, a entender que tudo que nós vivemos, que tudo que nós passamos é por vontade divina, é por permissão de Hashem. Tudo que acontece na nossa vida é por permissão de Hashem. É por isso que nós passamos por nossos problemas, é por isso que nós enfrentamos nossas lutas, é por isso que nós temos vitórias, porque nós nos purificamos na nossa emuná, nós nos purificamos na Bitachon, acreditando que Hashem está no controle de tudo e que nada que nós façamos aqui embaixo não acontece sem a vontade de Deus. Yosef tinha confiança de que tudo era de Deus, que tudo que Hashem faz é para o bem e é capaz de auxiliar o indivíduo a não sentir mal que os outros lhe causam. A atitude de Yosef foi trabalhar, foi ter um grande trabalho em sua emuná, a confiança e ter boas qualidades morais. Então, foi trabalhar sua emuná, se manter firme, se manter como uma pessoa ali centrada, focada. Porém, ele era uma pessoa moralmente direita.
Ele poderia ter pedido, ele poderia ter trocado, ele poderia ter feito de outra forma. Ele poderia ter forçado uma saída da prisão, ele poderia ter vendido seus dons, porém não. Yosef, ele se manteve moralmente correto, apenas confiando tendo bitachon, tendo emuná, na vontade de Hashem. E nós? A partir do momento que a gente começa a meditar sobre nossas vidas, a gente começa a perceber que tendemos a culpar os outros. Nós sempre queremos apontar o dedo. Quando nós fracassamos, nós temos o primeiro ato que a gente faz é achar um culpado. Dificilmente nós nos culpamos pelos erros que nós temos. Dificilmente nos colocamos como a pessoa que falhou. Queremos sempre dizer que outro nos tirou da nossa posição, que outro nos caluniou, que fizeram lashon hara da gente, que nos tiraram do nosso foco, que nos tiraram do nosso centro. Mas e nós? Será que não fomos nós mesmos que nos atrapalhamos? Será que é porque nós não agimos de acordo como Yosef agiria? A imagem de Yosef, o Hatzadik, deve nos educar, deve ser um espelho para nós. Não são as pessoas que nos fazem mal, e sim tudo é feito por um decreto divino superior. Precisamos entender isso. Somente Hashem pode nos redimir dos nossos sofrimentos. Enquanto tentamos colocar que outras coisas venham nos redimir das nossas dores, nós sempre falharemos. Precisamos colocar que somente Hashem consegue nos redimir, somente Hashem consegue nos tirar da nossa sepultura, somente Hashem consegue nos levantar do nosso poço, somente Hashem consegue nos tirar de dentro de uma prisão e ser levado para fora. Se fomos prejudicados, ofendidos, a principal causa disso são os nossos próprios atos, não é o problema dos outros. Se há algo mal, é um sinal de que o Criador está nos tratando, nos transformando conforme a nossa má conduta. Isso é importante entender. Precisamos nos aperfeiçoar, precisamos crescer, precisamos cumprir suas mitzvot, cumprir seus preceitos, cumprir suas vontades, cumprir as nossas tradições para assim nos aperfeiçoar. E assim, Hashem irá nos tirar de dentro do nosso poço. Hashem irá nos tirar. Porque o tempo que nós passamos na prisão, o tempo que nós passamos no poço, é para que nós venhamos nos aperfeiçoar. A lição de Yosef, ela é clara. Esqueça o que os outros fizeram para você. Concentre-se somente na sua emuná. Concentre-se na sua bitachon Hashem. Concentre-se somente no seu tikkun. Faça tikkun nefesh. Faça tikkun yesod. Faça tudo isso para que você consiga retificar os seus problemas, as suas dores. Aproveite esse tempo, esse espaço. Quando alguém esqueceu de você, quando você se sente esquecido, quando você se sente prejudicado, não culpe os outros. Olhe para dentro de si. Concentre-se na sua missão. Essa é a verdadeira conquista de Yosef. Esse é o verdadeiro ponto que Yosef chegou. O qual mal você decide escolher hoje? Pensa comigo. Descreva aqui pra gente qual é o mal. Qual é o mal que você quer esquecer? O mal que fizeram para você. Qual é o problema que fizeram para você lá atrás? A dor que lhe causaram, que isso lhe perturba até hoje? Traga isso para fora. Vocifique isso para que você consiga se libertar. Não se esquece de se inscrever. Não se esquece de curtir. Não se esquece de mandar esse vídeo para alguém. Faça com que as outras pessoas também venham entender esse ponto com que Yosef passou e que nós venhamos trazer essa imagem de Yosef todos os dias em nossas vidas, parando de terceirizar os nossos problemas, focando dentro de nós para resolver os nossos problemas, retificar as nossas falhas e assim que Hashem consiga nos tirar do nosso poço, nos tirar da nossa prisão para o momento certo e no momento certo nos fazer como grandes governadores, assim como ele fez com Yosef. Porque lá no futuro, as pessoas que lhe magoaram vão precisar de você. E você precisa estar pronto. Então não perca o seu tempo. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.